Entendemos as diarreias, vamos para síndrome de má absorção, que também é chamada de síndrome desabsortiva, tá? Se vocês olharem com esse nome, também tem esse nome, síndromes desabsortivas, aonde eu tenho... Por que é síndrome? É um conjunto de sinais, um conjunto de alterações, então não é uma coisa única, né? Quando a gente fala que é síndrome, não é uma doença, é uma condição, é uma alteração que levou a uma função absortiva diferente nesse intestino delgado, tá? Então, vai levar ali nos processos de absorção, de excreção, alguma alteração absortiva ali. Então, são conjuntos de sinais e manifestações clínicas que vão levar a alterações da função absortiva do intestino delgado. Então, nessa síndrome de má absorção, o que pode estar associado? Alguma digestão inadequada, que é a gastrectomia, as cirurgias gástricas, alguma doença hepática, por exemplo, pode levar a uma síndrome de má absorção, até porque vai ter menos, às vezes, ou alguma alteração de sais biliares, por exemplo. Proliferação de bactérias de forma anormal, tá? Então, uma proliferação bacteriana anormal. O exemplo é quem tem diverticulite, né? Os divertículos são pequenas bolsas, nós falamos dos divertículos lá no esôfago, né? O pensamento, a ideia é o mesmo. Então, pequenas bolsas dentro do intestino, e essas bolsinhas são, nossa, um esconderijo ótimo para a bactéria, né? Parece uma caverninha quentinha lá, as bactérias ficam lá crescendo livremente, né? Só aglomerando. E as doenças inflamatórias intestinais também. Então, elas podem levar a síndromes de má absorção, ou seja, vão levar a alterações dessa função do intestino, que seria a função principal de absorver, né, lá no intestino delgado. Aí, aquilo que eu falei para vocês, que é o normal de ser absorvido pelas pessoas, as regiões intestinais, né, e os sítios absortivos no intestino, nem sempre vai acontecer, porque algumas pessoas podem ter essas alterações aqui, tá? Então, dependendo do quadro que a pessoa vai manifestar. Sinais e sintomas, então, da síndrome desabsortiva: perda de peso e distensão abdominal. Por que eu coloquei, me respondam, por que eu coloquei anorexia aqui? Ela se acha gorda, é isso que eu estou falando? A senhora não consegue comer, professora? Ela perde o apetite, ela desenvolve uma inapetência. Por quê? Porque ela tem alteração nessas fezes, ela tem uma distensão abdominal também, tá? Então, ela acaba perdendo o apetite. Tem uma redução muito grande de apetite, não tem vontade de comer, tá? Porque ela passa mal quando ela come, né? Ela sabe que vai acabar passando mal. Então, está muito associado com perda muscular também. Como que são as fezes dessas pessoas, normalmente, que têm alteração de síndromes absortivas desses quadros que eu falei anteriormente? Fezes claras e gordurosas, tá? Então, não são fezes escuras tradicionais, elas são muito, muito claras, sem cor nenhuma, tá? Então, normalmente, quando tem doença hepática associada, é assim. Ou muito gordurosa também, porque está tendo um processo desabsortivo, né, com relação a sais biliares e gorduras, tá? Então, isso tudo saindo nas fezes. Pode vir a ter edema, a ascite também, que é o acúmulo de líquido na região abdominal. Tudo bem aqui? Posso ir? Sim. Síndrome de alça cega, que é um nome meio antigo, ou síndrome da estase intestinal. Estase quer dizer o quê? O que vocês entendem com esse termo? Nossa, não sei. Estase? Uhum. Estase. Não sei. Estase é parado, tá? Então, é um conteúdo intestinal de um intestino que está ali paradinho,
tá? Então, imagina, se é um intestino que tem pouco movimento, ele tem uma anormalidade da sua motilidade, quem que vai ficar parado ali, crescendo, adorando a aglomeração? As bactérias. As bactérias, principalmente as patogênicas. Então, vai favorecer um supercrescimento bacteriano nesse intestino delgado. Ok? Só que esse hipercrescimento bacteriano gera má absorção de nutrientes, principalmente gorduras e vitaminas do complexo B, tá? Vitamina B12, quer dizer, tá? Principal acometido na síndrome da alça cega é o íleo, por isso que eu falei que é sais biliares, né? Gorduras e vitaminas B12, tá? Porque ele é mais na região do íleo, e o íleo é o responsável por essa parte absortiva de sais biliares e vitamina B12, tá? Então, essas anormalidades, é uma síndrome, vai gerar um conteúdo intestinal muito parado, essa estase intestinal, e vai permitir essa contaminação aí, esse hipercrescimento de bactérias. Então, aqui não tenho muito peristaltismo, tá? Diminui muito o peristaltismo, diminui a produção de suco gástrico, tá? Então, quando eu tenho ali uma má absorção de nutrientes, principalmente de gordura e B12, pode acontecer também por situações onde houve uma remoção cirúrgica prévia da válvula iliocecal, ou seja, entre o ilho no intestino delgado e o ceco do intestino grosso, né? Então, como se fosse um pequeno esfíncter, né? Mas aqui é chamado de válvula. Então, as bactérias do conteúdo cecal migram para o intestino, para a região do ilho, que isso é bem ruim, tá? E depressão dos mecanismos imunológicos, ou seja, seu tecido linfóide menos capaz, né, de proteger o seu tecido, sua parede intestinal, tá? Então, ali, sua mucosa intestinal, desculpa. Então, a parte imunológica da parede intestinal com menos condição de proteção, tá? De conter os agressores, porque vai ser uma carga bacteriana muito alta. Tudo bem aqui? Entenderam o que se trata? A síndrome estase intestinal. Então, eu tenho um intestino parado, com pouco peristaltismo, e com isso levando, então, ao hipercrescimento bacteriano, tá? E o que pode levar? Principalmente alguma coisa que levou a uma baixa do peristaltismo intestinal, algum problema, ou uma ressecção da válvula iliocecal, ou se teve uma baixa produção do suco gástrico. Pessoas que tenham algum problema gástrico grave, uma acloridria, e aí vai gerar, né, um pH diferente nesse intestino, e aí vai favorecendo o crescimento das bactérias. Certo aqui? Posso ir? Sim, pode. Nesse caso, acaba levando, então, uma diarreia com esteatorreia. O que é esteatorreia? É só fazer uma pergunta que vocês ficam mudas. Uma diarreia, não sei, com sangue, com muco, alguma coisa Com assim? gordura, tá? Esteatorreia é gordura nas fezes, tá bom? Tá. Esteatorreia é gordura nas fezes. Então, como a gente vê que o processo maior é no íleo, e o íleo, que ele é o responsável pela absorção de sais biliares e vitamina B12, então acaba que eu não vou emulsificar as gorduras, eu não tenho sais biliares, tá? Então não emulsifico as gorduras, essa gordura vai aonde? Embora no cocô. Então, esteatorreia, um quadro grave de esteatorreia. São fezes com muita gordura. Você vê que as fezes ficam amareladas. Anemia também pode gerar, tá? Então, deficiência de ácido fólico e ferro, perda de peso e palidez, até por causa da anemia, essa pessoa vai ter palidez. Ela tem tanta diarreia, né, evacuando assim com esteatorreia, que ela acaba perdendo peso. Pode chegar a ter um quadro de desnutrição? Pode sim. E ela pode vir a ter, né, por causa dessa diarreia,
atrofia das vilosidades, coitadas, né? Embora todos os enterócitos, e ter um processo de má absorção dos nutrientes. Beleza? Tudo bem? Sim. Então, o que pode acontecer, o que está associado com esse crescimento bacteriano excessivo, tá? Quais são os problemas gástricos que podem levar a esse crescimento bacteriano excessivo? Como eu falei, a acloridria, né? Então, pessoas que não estão produzindo ácido clorídrico nenhum, normalmente porque estão com um uso muito longo de remédios, né? Principalmente aqueles de bomba de prótons que eu falei, omeprazol da vida. Então, é comum, às vezes, os idosos, porque o idoso já tem uma menor produção mesmo, né? Fisiológico do idoso, e às vezes o medicamento associado. Então, uma acloridria, e isso vai modificar o pH do duodeno e vai permitir o crescimento bacteriano. Uma atonia gástrica, ou seja, também baixo peristaltismo, né, e motilidade gástrica. A gastropatia na síndrome do HIV, tá? Então, doenças relacionadas com HIV, porque tem toda uma alteração imunológica envolvida e o supercrescimento bacteriano. A própria estagnação do intestino delgado que eu falei, né? Então, o intestino delgado mais parado. A diverticulose, então, aquelas bolsas de divertículo que a gente comentou anteriormente, que são ali caminhos ótimos, né? Bolsinhas ali para reserva que ficam paradas fezes, e onde tem fezes tem bactérias, ou alguma obstrução, alguma aderência. O que seria essa obstrução, essa estenose? Que aí eu tenho um fechamento da luz. Pode ser uma aderência de alguma cirurgia, por exemplo, que a pele fica ali mais comprometida, grudada ali naquele intestino. A gente vê isso também como eu falei Ai, gente, que eu falei ainda agora. Quase lembrando. Não é síndrome do ovário policístico, vou lembrar depois. Em algum tumor pode gerar obstrução, ou a aderência, que é comum também em cirurgias até de estética. Até muitas cirurgias, quando as pessoas fazem muitas cirurgias, essa região ventre abdominal, né, pode levar a aderência ali. Eu já vi pessoas que já fizeram 3 abdominoplastias, e o médico, na última, falou: não te opero mais, porque já está cheio de aderência. Né? Então, você compromete o tecido nessa reconstrução depois do intestino, pode estar contribuindo para a obstrução do seu intestino. Tá? E nas doenças que são... que eu quero lembrar, que é bem comum, femininas. Fala para mim, gente, eu falei ainda agora. Endometriose? Ai, obrigada, Bel. Endometriose, isso. Ai, que nervoso querer lembrar uma palavra e não conseguir. Endometriose, às vezes, também leva a aderências, né, intestinais, e às vezes tem que tirar um pedacinho até, tá? Então, quando eu tenho a aderência, eu tenho um estreitamento da luz, que é uma condição de estenose, e com isso pode levar também a um intestino mais parado e um supercrescimento bacteriano. Outros fatores não tão prevalentes quanto esses aqui, mas que também acontecem. Insuficiência renal, então algum problema renal que vai comprometer o intestino. Quando a gente tiver aula de renal, vocês vão entender como que isso acontece. A pancreatite também, então vai ter uma alteração da produção das enzimas gástricas, e isso vai influenciar no pH intestinal. O ducto biliar também infectado, se eu tiver problemas do ducto, não vou ter produção de sais biliares, né? Então isso também vai alterar a condição da minha absorção de gorduras, tá? E também motilidade intestinal, e a ressecção que eu falei da válvula iliocecal, onde acaba tendo essa migração, né? Essa volta das bactérias que estão lá no intestino grosso para o intestino delgado, tá? Como é feito esse diagnóstico?
não é feita pela gente, tá? É sempre pelo médico, o médico que vai ver se tem algum conteúdo realmente de motilidade, algum distúrbio, quero dizer, de motilidade nessa pessoa. Então, se faz um teste respiratório, que é conhecido como destilose, tá? Então, para saber, é um teste respiratório com carboidrato. E aí vai saber se esse carboidrato ele foi ou não metabolizado pelas bactérias intestinais, por causa do produto que é eliminado. Então, vai ter que gerar gás carbônico, tá? Então, pela dosagem, o médico sabe dizer se teve ali contato, se teve quebra desse carboidrato ou não, tá? Se ele está lá parado, sem ser com algum distúrbio de motilidade e de digestão. Tá? Então, é um método mais adequado, específico, para saber sobre estase intestinal, e ele vai detectar supercrescimento bacteriano. Mas lembrando que é somente o médico que pede esse tipo de exame, tá bom? Outra condição bem comum, né, que essa já é mais comum, é a doença celíaca, que a gente já conhece mais. Aqui são outros nomes da doença celíaca, Sprut, não tropical, e enteropatia pelo glúten, às vezes vocês vão ver com esse nome no livro ou em algum artigo, tá? Então, aqui nesse caso, o indivíduo tem uma intolerância permanente ao glúten, permanente. Não é eu estou me sentindo um pouquinho estufada, deve ser o glúten. Não é isso. Ela realmente não faz a quebra das proteínas do glúten, tá? Então, ela tem uma sensibilidade de forma imunológica, principalmente a fração gliadina do glúten. Parece ser a gliadina a maior responsável pela sensibilidade imunológica, gerando a doença celíaca, tá? E como isso ela é permanente, se a pessoa continuar insistindo no consumo do glúten, ela vai levar a lesões graves na mucosa intestinal, tá? Porque ela vai levar um processo agressão ali constante, né? Porque para aquela pessoa a gliadina é um irritante de mucosa, então ela acaba levando a uma agressão forte na parede ali intestinal e isso vai levar a um processo de má absorção. É mais comum a gente ver no começo, na infância, tá? A incidência maior é entre, né, a etnia, já é mais entre mulheres brancas, a gente vê mais, não vê tanto entre pessoas pretas, tá? E também não vê tanto entre adultos. É mais comum nos primeiros meses, primeiros anos de vida. E às vezes é difícil de diagnosticar, porque está tendo fezes, né? Fica querendo investigar se é o leite, o que aconteceu, até descobrir que não é lactose, que não é a proteína do leite de vaca, até descobrir que é exatamente a proteína do glúten, ok? Mas existe também uma sensibilidade não celíaca. Aí pode dar em outras fases da vida. Essa sensibilidade é diferente, porque ela não vai ter essa reação imunológica, tá? Então, na enteropatia, né, o que está acontecendo aqui na doença celíaca? Qual é a etiopatogenia? O glúten presente no trigo, cevada e centeio, eu coloquei aveia aqui, mas na verdade a aveia, a nossa, se não for orgânica, ela tem glúten por contato, né, no nosso sistema de rotação de cultivo, né? A aveia em si ela não produz glúten, ela produz a avenina, tá? Não tem gliadina. Mas na nossa esse peptídeo acaba ficando presente na aveia, uma vez que tem contato com centeio, cevada e o próprio trigo, tá? Então, entre a glutenina e a gliadina, que são as proteínas que a gente sabe que formam glúten, né? Lembrando lá da técnica dietética, parece que a fração alfa e beta gliadina são as frações tóxicas para estes indivíduos. Eu volto a falar e fico frisando. Se você não tem doença celíaca, você agradeça a Deus que você pode consumir gliadina tranquilamente, que isso não vai ser tóxico para você, não é um irritante de mucosa para você, tá? Se você não for comer a padaria inteira, lógico, né? Existem algumas teorias para se entender o porquê dessa fração aqui ser mais tóxica para algumas pessoas do que para outras.
Então, as teorias são a teoria enzimática, tá? De deficiência enzimática, e a teoria imunológica. Então, a teoria enzimática, normalmente, é a predisposição genética. Então, são indivíduos com maior predisposição genética, onde eles têm uma menor produção ou ausência da peptidase, tá? Da produção dessa enzima peptidase. E isso vai gerar uma má absorção do glúten, ok? Então, seria uma teoria mais relacionada à genética. Tudo certo? Estão pegando? Então, um indivíduo ou tem uma redução muito expressiva da peptidase, ou ele tem ausência de peptidase. Certo? Tudo bem? E a teoria, deixa eu mostrar aqui na teoria enzimática, tá? Então, eu tenho uma deficiência enzimática lá no meu enterócito, tá? Enterócito, lá a célula intestinal. Então, eu não consigo, por causa dela, não tenho essa enzima, não consigo, então, fazer a quebra, fazer a digestão completa lá no epitélio intestinal, mas eu não sei disso. Então, eu acabo tendo o quê? Contato com derivados do glúten. Pão, bolo, biscoito, o que for. Pasta de amendoim, que seja, barra de cereal, chocolate, tá? O que você for consumir, e aí você está consumindo muito, mas você não sabe que você tem essa deficiência enzimática, você acaba sempre acumulando produtos, situações que são irritantes para a sua mucosa, até que elas se tornam consideradas, encaradas pela sua imunidade, pelo seu corpo, né, como antígeno, ou seja, um sistema agressor, tá? Como se fosse um produto tóxico. E o corpo fala, opa, não estou te reconhecendo como sendo nada bom aqui. Você não é bem-vindo, tá? Então, ele encara o glúten como sendo um antígeno, e aí, no momento que tem contato com o antígeno, ele vai gerar uma mucosa intestinal. Até porque esse processo aqui está levando, às vezes, meses, às vezes anos, né? Até a pessoa ter um diagnóstico, tá? Porque aí ela teve anos e ela não tinha muitas enzimas, o enterócito dela não respondia bem, respondia com certa dificuldade, mas ela não percebia, até que o corpo vai manifestar isso num grau tal, né, que vai gerar uma toxicidade para aquela pessoa, e ela vai perceber uma lesão na mucosa. Como? Tendo muita diarreia, tá? Então, ela vai ter sempre diarreia. Quando a gente falou que é em criança, então é comum essas crianças terem deficiências no crescimento, no desenvolvimento, ficam mais baixas para a idade do que as outras, tá? Pode ter comprometimento de estatura, de peso e estatura. A teoria imunológica, então, aqui é um pouquinho diferente. Então, aqui eu falei que tenho aqui uma predisposição, né, desses indivíduos a não reconhecerem a gliadina. Então, a mucosa do intestino delgado teve contato com a gliadina, porque até então a pessoa não sabe, né, que ela é celíaca e ela está comendo tudo tranquilamente, até que essa reação antígeno com o anticorpo, ela gerou uma lesão dessa mucosa, porque teve uma histocompatibilidade, tá? Então, aqui eu não tenho anticorpo para esse glúten. Então, eu vejo como se ele fosse algo não permitido, tá? Como se ele tivesse que ser eliminado. Aí ele vai gerar lesão na mucosa intestinal, só que essa lesão vai proporcionar, que também, no outro caso também, né? Muita atrofia de vilosidades, tá? Não vai ter vilosidades, vai estar tudo atrofiado e vai prejudicar a absorção dos nutrientes, tá? Então, nesse caso aqui, é por causa da reação antígeno-anticorpo. Ele entende que o glúten é algo estranho, tá? Como se fosse um antígeno. Como ele não tem anticorpo para esse glúten, na hora que se liga, fala, é um estranho, precisa ser eliminado. Só que até se descobrir o que ele está causando,
lesão, muita lesão na mucosa, tá? Muita lesão nesse epitélio intestinal. E aí, atrofia de vilosidades, e por isso que tem má absorção de nutrientes. Então, para essas pessoas que realmente têm alguma deficiência, né, alguma incompatibilidade, no caso, com o glúten, aí não tem jeito, tem que ter retirada total do glúten, tá? Então, na fase aguda, aonde está se descobrindo o processo ali, né, se descobrindo a doença, tem muita diarreia, como eu falei, emagrecimento e muito mal-estar, porque a pessoa não descobre aquilo que está causando, está perdendo peso, tudo que acaba comendo passa mal, e como está vendo, as velocidades estão tendo comprometimento, né? Estão ficando achatadas, então ela não está absorvendo, até aqueles alimentos que não têm glúten, acaba tendo comprometimento para ser absorvido por causa desse achatamento da velocidade, que ela deixa de ser em formato adequado de velocidade para ficar lisa, né? Para ficar paradinha ali, reta, né? Sem esse aumento absortivo através das velocidades. Na fase crônica, eu tenho maior predomínio desses sintomas de má absorção, então esse cansaço, falta de absorção dos nutrientes, né? Queda de cabelo, anemia, tá? Então isso é uma fase crônica. E existe uma fase chamada de inespecífica ou tardia, onde os pacientes acabam sendo vistos como sendo de outras doenças, são vistos pelo prisma de outras doenças e depois de muitos anos que acabam sendo classificados como celíacos. Eles sempre foram celíacos, mas eles não foram diagnosticados de alguma forma e acaba sendo tratado por outras doenças, tá? Então eles têm sintomas parecidos com outras doenças e às vezes eles são celíacos, tá? Então eles têm doença celíaca, não podem ter contato com glúten. Agora a gente conhece esse termo da sensibilidade não celíaca, mas nesse caso que eu estou dizendo aqui, da fase inespecífica, são pacientes que são celíacos, tá bom? Só que eles não foram diagnosticados na infância, foram de forma mais tardia, ou porque teve outro problema intestinal e acabou ficando celíaco em decorrência de outras doenças, tá? Então, algumas pessoas acabam desenvolvendo doença celíaca porque já tiveram alguma outra doença autoimune, por exemplo, ou intestinal, tá? E acaba levando a uma perda da capacidade absortiva desse intestino. Tudo bem aqui? Ô, professora, então na fase adulta vai se acumulando, né? Porque era para ter descoberto na infância. Muitas Então vezes ele sim, muitas na vezes, maioria. na maioria das vezes, esses pacientes não foram diagnosticados, ou eles foram diagnosticados com outras coisas que acabou levando ao comprometimento intestinal e a pessoa acabou desenvolvendo uma intolerância ao glúten depois. Tá, Entendeu? daí vai se acumulando e daí causa Ela, por exemplo, lesão. ela teve doença inflamatória intestinal. O intestino dela que está muito debilitado. Então, aquela mucosa intestinal não tem mais capacidade para digerir e quebrar o glúten, entendeu? Mas ela não nasceu doença celíaca, ela acabou desenvolvendo mais para frente por causa de uma outra doença. Ah, tá. Então pode ser que se desenvolva depois Por causa também. da imunidade, tá? Por causa Aham, dessa entendi. questão de imunidade que eu falei. Então, não é por uma deficiência de peptidase, como eu falei, de algumas pessoas pela genética, tá? E sim Aham. por alguma outra questão, alguma fase mais tardia. É um pouco mais difícil, mas pode acontecer. Então, pessoas que têm alguma outra doença mais diferente, e aí esse paciente acaba tendo também uma doença celíaca, e quando vai ver, ele realmente não consegue mais digerir o glúten, e essa fica virando uma alteração permanente. Tudo bem aqui? Entendi. Sim. Sintomas: esteatorreia, que eu falei que são fezes com gordura, vômito,
a espoliação do estado nutricional como um todo, né? Então, a pessoa fica mais cansada, mais debilitada, ela está perdendo vários nutrientes, né? Então, ela acaba ficando emagrecida, desnutrida, e se for criança e adolescente, com déficit de peso e altura, como eu falei. Então, ela vai ter várias avitaminoses e anemia, tá? Vai ter várias consequências por causa dessa má absorção contínua aí da mucosa que foi danificada. Então, ela precisa tirar o glúten e deixar um tempo esse intestino realmente voltar a ter mais enterócitos saudáveis e ela não vai poder ter contato com o glúten. É permanente essa condição da doença celíaca, não tem cura, tá? Tudo bem aqui? Vamos para, então, síndrome do intestino curto. Essa aula é muito grande, eu não vou terminar hoje, já estou vendo. Então, o intestino curto é sinais e sintomas que levam a alterações intestinais, mas por que a gente tem essas alterações intestinais? Porque eu tive ressecção intestinal. O que é ressecção? Cortar, partir. Eu perdi parte do meu intestino. Tá? Como eu falei ainda agora, né? Situações que as pessoas podem perder partes do intestino. Até um acidente automobilístico pode levar, de repente, uma ressecção intestinal, a perfuração, né? Um tumor, enfim. Então, você teve uma perda importante do intestino, maciça, e isso vai levar a uma diarreia, porque vai ter o quê? Aquela condição hiperosmolar que eu falei no intestino. Então, vai levar a uma diarreia com esteatorreia. O trânsito intestinal vai estar modificado, vai estar muito aumentado. Então, as pessoas que têm intestino curto, síndrome do intestino curto, acabam desenvolvendo desnutrição. Claro que precisa do contato, né, precisa de um nutricionista. Quais são os principais causadores de ressecção intestinal? A doença de Crohn, os traumas, como eu acabei de falar, e doenças malignas, né? Tumores que precisam tirar ali partes do intestino, tá? Então, claro, a ressecção vai depender, a sequela que vai deixar na pessoa vai depender de acordo com o tamanho que foi feito, né? Então, lembra que eu falei se foi mais perto do duodeno, se foi mais perto no final do jejum, então aí que a gente vai saber quais são as sequelas que aquela pessoa vai ter, dependendo da região aonde ocorreu essa ressecção, tá? Então, marca para mim que eu parei aqui nos locais de ressecção, por favor, porque agora eu quero falar alguma coisa com vocês. Importante. É um recado também. Estão me vendo, né? Eu estava conversando com a Tati, um problema que a gente está tendo em específico com o 5º semestre. E aí ela falou, Natália, você vai ter aula com eles, conversa com eles. E aí eu quero que vocês sejam bem abertos comigo. Se vocês estão tendo muita dificuldade, se vocês não estão pegando, porque a participação não está legal. Eu conheço vocês e não está boa. Vocês estão muito calados, não estão interagindo, tem que ficar implorando para vocês falarem, só quem fala. A Ju, a Carol, às vezes eu escuto a voz da Bel, às vezes eu escuto a voz da Larissa. E os outros que nem estão aqui, que vão ver isso aqui na gravação. Aniele, eu nem escuto a voz. A Aniele já fala baixo. No online, então, nem ouço. Então, assim, se a gente precisa melhorar essa comunicação, porque senão, o que vai acontecer? Que foi a sugestão da Tati. Eu vou fazer formativas surpresas para vocês. Querem falar alguma coisa? Nós temos 4 minutos. Eu não queria fazer uma formativa, sabe assim, acabar a aula e falar, arranca uma folha para a gente fazer uma formativa. Eu não queria fazer isso, para ver se vocês estão aprendendo, para ver se vocês estão pegando a matéria, para ver se eu não estou falando sozinha. Fala comigo, gente, né? Agora. Olha, o que eu não entendo, eu sempre pergunto, mesmo que pareça uma pergunta meio boba. Eu quero que pergunte. Então, da minha parte, assim, tá tranquilo. Eu posso falar para a Tati, então, que tá tranquilo? Tá tranquilo. Professora, acho que quem tiver dúvida vai perguntar sim, né? Então tá. Agora eu vou falar a última coisa, então.
É 1º de abril, não falei nada com a Tati, não. Não falei. Nossa, pelo amor de Não Deus. acredito! Nossa, é que você não tá vendo a minha cara. É que você não tá vendo a minha cara. Eu tive um mini infarto. Gente! Falei, o que é isso? Formativa surpresa, meu Jesus amado. É brincadeira, é 1º de abril. A Tati não falou para fazer formativa surpresa. Eu não falei com a Tati nada disso. Vocês são ótimas. Vocês são meu mudas. Deus, Jesus Que amado. susto. É muita maldade. Eu pego aluno todo ano, gente. Se eu não pegasse os do 1º de abril, não seria eu. Bel, eu sou meio louca. Não, eu não né? consegui nem pensar. Eu não consegui nem pensar no 1º de abril, porque faltou até o ar para mim. Eu já tava pegando uma folha aqui, entendeu? Eu falei, vamos começar essa formativa, fazer o quê, né? Ninguém participa, Ai, vamos ter que fazer formativa porque os outros não participam. Ai, gente, eu acredito que deu certo. Achei que vocês iam cair. Não iam cair hoje. Mas é 1º de abril. Não falei nada com a Tati. Não falei com a Tati. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas eu gostaria que vocês participassem mais. Isso é verdade. Isso não é 1º de abril. Jesus. Mas eu não falei nada de formativa. Fiquem tranquilos, tá bom? Gente, era para descontrair. Tá bom. Na segunda-feira, volta nessa apostila, porque aí eu vou colocar um estudo de caso, tá? Para a gente. Ah, meu Deus. Ai, meu pai, né? Com certeza, vou matar alguém, né? Vamos matar alguém segunda-feira no estudo de caso. De intestino. Segunda-feira é o nosso dia. Segunda-feira vocês vão matar mais gente. No estudo de caso. Vamos colocar as doenças, Carol. Câncer no intestino. Tá? Então, segunda-feira, eu quero dar mais um estudo de caso. A gente vai finalizar essa apostila e tentar falar um pouco do estudo de caso, tá bom? Tá bom. Boa Páscoa para vocês. Um beijo, bom descanso. Obrigada. Desculpa a brincadeira, mas aqui é só para descontrair. Descontraiu. Só tem tamanho, professora, só tem tamanho. Tchau, gente. Beijo, boa noite. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.